Olá pessoal, aqui estamos nós novamente com o nosso vídeo mensal, onde abordamos questões geopolíticas, avaliamos indicadores econômicos e financeiros e tentamos formar um racional de como melhor nos posicionar nestes cenários para os meses à frente. Começamos um ano novo que promete ser mais desafiador do que 2024, com certeza, tá? Com mudanças significativas a curto prazo na política, na economia e nas relações entre blocos e nações. Enfim, creio que vivenciaremos uma verdadeira revolução neste e nos próximos anos. Este primeiro vídeo do ano será um pouco diferente do que fazemos costumeiramente. E eu explico. Primeiro, ao invés de explorarmos vários eventos que marcaram o mundo no primeiro dia de cada mês, como temos feito, prefiro buscar um pouco de informações somente e por quê, né? Somente porque o Ano Novo, na maioria dos países, é comemorado no dia 1º de janeiro. Segundo ponto, na parte sobre geopolítica, que para mim é sempre a mais importante dos nossos vídeos, decidi focar nesse mês sobre a mudança que a posse de Donald Trump nos Estados Unidos poderá significar não somente para eles lá, mas para todo o mundo. Esse é certamente o fator decisivo para a geopolítica e, por consequência, para a economia mundial e para os investimentos. E terceiro ponto, vamos nos debruçar mais sobre algumas questões estruturais na parte que falamos sobre posicionamento e investimentos, tá? Olhando para o cenário como ele se desenha até o momento, tanto no Brasil como no exterior. Vocês vão ver que vai ser uma parte bem legal mesmo. Eu vou fazer algumas simulações lá com vocês, mostrando como analisar ativos e montar uma carteira, tá bom? É muito interessante essa parte. Então vamos começar? Eu espero que vocês gostem. Bom, vocês já se perguntaram por que o Ano Novo é comemorado sempre no dia 1º de janeiro? Vamos descobrir o que a história tem para nos contar a respeito, tá? E aqui eu dou os créditos, essas informações que eu vou passar para vocês agora, eu achei no site olhardigital.com.br e achei extremamente interessante, extremamente sucinta também, tá? Então vamos lá. Ambos o imperador Júlio César e o Papa Gregório XIII são os principais responsáveis pela adoção do calendário que determina o dia 1º de janeiro como o Ano Novo. Vejam só, olha que interessante. O imperador romano Júlio César também merece os devidos créditos, já que ainda em 46 a.C., muito antes, portanto, do calendário gregoriano, implementou o calendário juliano, que, segundo alguns estudiosos, definiu o dia 1º de janeiro como Ano Novo pela importância que esta data tinha para os romanos por conta do deus Janus, um deus de duas faces, tá? Do começo e do fim, das transições. Você vai ver, aí tem uma figura aí do deus Jano, onde você tem de um lado uma face de um velho e do outro lado a face de um jovem. Então, é o velho dando espaço para o novo que está chegando. São transições, mudanças, tá? E é realmente o que a gente faz na virada do ano, né? Uma série de determinações ou de promessas para nós mesmos que faremos algumas coisas diferentes e melhores. Porém, após a queda do Império Romano na Idade Média, em 5 depois de Cristo, o cristianismo se estabeleceu e muitos cristãos queriam que o Ano Novo ocorresse em 25 de março, pois essa é a data que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, quando anunciou que ela seria a mãe de Jesus. Bem mais tarde, no século XVI, o Papa Gregório estabeleceu, então, o calendário gregoriano, né? E reestabeleceu, então, a partir do século XVI, o dia de 1º de janeiro como um ano novo em todos os países católicos, ao contrário daquele costume que os cristãos adotaram após a queda do Império Romano. Porém, pessoal, na Inglaterra, que professa, na verdade, a religião protestante, a Inglaterra se rebelou contra a autoridade do Papa e continuou celebrando a virada do ano em 25 de março de 1752, tá? Quando, então, uma ação do parlamento fez com que os britânicos passassem a comemorar a data também em 1º de janeiro. E por que os britânicos são protestantes? Lembrem-se daquela velha questão, né? Do Henrique VIII, né, do rei da Inglaterra lá, onde ele queria se separar de sua mulher e casar novamente, aliás, novamente algumas vezes, né, e portanto, né, rompeu com a Igreja Católica tradicional e virou a Igreja Protestante como é até hoje, tá? Bom, então depois que o parlamento britânico fez lá vamos dizer assim, uma lei, lá, um decreto que novamente o Natal, ou o Ano Novo, desculpe, deveria ser comemorado a partir do 1º de janeiro, assim ficou. E atualmente a maioria dos países segue, então, o calendário gregoriano. E por isso celebramos a virada do ano em 1º de janeiro, tá bom? É isso, vamos falar agora um pouquinho de geopolítica, né? Olha só, o ano de 2025 deve marcar grandes mudanças na geopolítica mundial, muitas delas catalisadas pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas para os mais atentos, já se via muita fumaça onde hoje há fogo. E aqui vai um pouco da história recente, dos últimos 4 anos mais precisamente, de uma forma muito resumida, tá? Desde a crise global de saúde que explodiu em 2020, pudemos notar várias organizações supranacionais, não só a Organização Mundial de Saúde, tá? Mas também a ONU, o Fórum Econômico Mundial e a própria União Europeia, apenas para citar alguns atores principais de toda essa história, implementando controles que, a princípio,
foram declarados como necessários e benéficos para toda a humanidade. De um lado, podemos interpretar isso como, ok, estamos lidando com algo desconhecido e potencialmente danoso para a humanidade, o que é verdade, tá? Mas, para quem acompanha os relatos anuais do Fórum Econômico Mundial como eu, ouvir, né, no mesmo ano de 2020, que a crise de saúde global consistia numa oportunidade para estabelecer as condições necessárias para acelerar a implementação de mudanças no sistema financeiro mundial, bastou para entender que ali começava um plano, para dizer o mínimo, nada democrático para forçar mudanças idealizadas por entidades com objetivos particulares, objetivos estes não compartilhados necessariamente pela sociedade. O que vivemos desde então é um experimento social para implementar uma ampla agenda de controle há muito planejada pelos reais detentores do poder no mundo. E por isso mesmo, com vastos recursos, né? Sejam eles financeiros ou políticos, né? Capacidade de influenciar também. Então, foi aí que eles se utilizaram do momento, né? Daquele problema global de saúde para fazer as suas vontades prevalecerem. Portanto, e aqui em letras garrafais, o controle da narrativa, inicialmente usado para evitar a proliferação de informações falsas ou ambíguas na crise de saúde, se tornou uma ferramenta comum usada para controlar manifestações contrárias aos interesses de qualquer ordem dos detentores do poder. E aqui vou citar apenas algumas de uma série de situações em que isso foi posto em prática. Primeiro, na tentativa da União Europeia em passar regulações severas sobre produtores rurais, impondo restrições ao uso de defensivos agrícolas, estabelecendo também que quando e onde poderia ser feito, tanto no plantio de alimentos, na criação de animais, tanto para o corte como para a produção de leite. Na Holanda, por exemplo, pessoal, um país conhecido pela maestria no processo de produção de queijos, o slogan adotado pelo governo foi, entre aspas, acostume-se, é inevitável. Foi amplamente usado, né, esse slogan pelas autoridades locais para forçar a população a aceitar que a disponibilidade de leite e derivados seria drasticamente reduzida para salvar o planeta. O mesmo ocorreu em várias outras localidades com algumas particularidades diferentes. Segundo, na mesma linha, a Alemanha, o terceiro maior PIB mundial, responsável por 25% do PIB europeu, tomou a iniciativa de desativar todo o parque de geração de energia nuclear. Para se limitar à produção de energia limpa, se comprometeu a converter a maior parte da geração que era nuclear para energias renováveis, principalmente a eólica, né, dos ventos, e a fotovoltaica, através das células solares. Porém, vejam só, eles sabiam que não seria suficiente para alimentar o maior parque industrial da Europa, principalmente após os sucessivos cortes de fornecimento de gás proveniente da Rússia. Aliás, a Alemanha é o maior pagador das contas da União Europeia. Mas isso, naquele momento, não pareceu muito importante, né? Pareceu mais importante lidar com o desafio ambiental. Resultado, a Alemanha teve que voltar ao carvão com uma voracidade nunca vista antes. O carvão alemão é particularmente um carvão marrom, úmido e com baixo poder de geração energética. Regulações foram modificadas às pressas para permitir a ampliação da exploração desse carvão. Milhares de quilômetros quadrados foram dizimados para compensar parcialmente somente a ineficiência das gerações eólica e solar e a escassez do gás russo. Ao longo de 2023 e 2024, implementou-se na Alemanha um severo rodízio energético. Para não faltar energia em residências, hospitais e outras instituições, as indústrias foram forçadas a planejar paradas em suas atividades industriais, predominantemente as atividades industriais da Alemanha exportadoras, né? E lá se foi o motor industrial da Europa. O PIB alemão tem sofrido retração elevada e preocupante desde então. Outro ponto, né? A França, que também havia se comprometido com um movimento similar, voltou atrás. Agora, a França fala em instalar mais cerca de 22 novas usinas ou novos complexos de geração nuclear de energia na próxima década, tá? Há um consenso atual lá na França de que, de fato, a energia nuclear é mais limpa e eficiente dentre as opções disponíveis hoje, tá? Principalmente com os novos projetos, os novos métodos, que não mais são de fissão nuclear, tá? Mas são outro método que é mais limpo, gera menos resíduos e demanda muito menos água para você fazer o resfriamento das instalações. Então, hoje, o mundo das usinas nucleares, a geração de energia nuclear, é bastante diferente dessas usinas que nós vemos aí de 20, 30, 40 anos atrás. Outra questão importante que afetou bastante, a redução da extração do petróleo e gás que foi compactuada na Agenda 2030 nunca foi posta em prática, nem na Europa, nem na Ásia e nem nos Estados Unidos. Ao contrário, intensificou-se a extração de petróleo somente limitada, e quando, tá? Limitada, às decisões da OPEP ou OPEP+, para a redução de produção com o objetivo de regular o preço, aliás, regular a oferta do produto,
para regular e manter o preço do petróleo a níveis mínimos, né, suportáveis ou necessários para que esses países produtores de petróleo não tivessem problemas, tá? Portanto, são poucos exemplos que eu citei aqui, mas há uma série de outros aspectos que acabaram forçando a postergação de alguns objetivos da Agenda 2030 da ONU para algo como uma visão 2045, tá? O pessoal fala que não, a Agenda 2030 é uma coisa e a visão 2045 é outra. Mais ou menos. Uma série de objetivos da Agenda 2030 foram, de certa forma, não literalmente, tá? Não explicitamente, abandonados ou postergados para uma visão. E por que a agenda virou visão? Porque carece de metas e de, tanto em termos de níveis que você deve atingir de resíduos, etc., como datas para implementação. Então virou mais uma visão, tá? Ou seja, as ideias de uma agenda utópica, pessoal, não passam no teste da realidade. Simples assim, tá? Esta agenda é particularmente definida por organismos de ideologia socialista e progressista. Não por acaso, a União Europeia e as mesmas organizações supranacionais que eu mencionei lá no começo são os patrocinadores dessas agendas. Bom, não podemos deixar citar aqui outro fator desestabilizador, particularmente no mundo ocidental, que afeta a Europa, os Estados Unidos e inclui também o Reino Unido, tá? Que é a questão da imigração exacerbada e sem mínimos aspectos de controle. E o problema, ao meu ver, deixa bem claro aqui, não é a migração. E talvez nem o número de imigrantes seja também o maior problema. O grande problema aqui e que desestabiliza, tá, a harmonia entre os estados e os seus cidadãos, é a leniência dos governos locais para com situações que vêm se deteriorando. Indo direto ao ponto, diferenças culturais devem ser respeitadas de ambos os lados, sim, porém crimes cometidos não podem ser deixados de lado com a desculpa de, entre aspas, eu não sabia que isso aqui é crime nesse país. Tá? Crimes devem ser punidos conforme a lei, até para diferenciar imigrantes de bem dos imigrantes com intenções de desintegrar a sociedade do seu país anfitrião, que são a minoria, mas que, quando há muita leniência, acabam ganhando muito poder, não é? Nesse sentido, o último e mais agudo problema se dá nesse momento no Reino Unido. E que podem anotar para me cobrar, tá? Vai custar, tá? O cargo do Keir Starmer. O Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, não deve durar muito, não, tá? A coisa é tão séria que está acontecendo por lá que eu não vou entrar em detalhes por aqui. Quem quiser, pesquise por sua conta, por favor, mas o caso é grave. E por falar em queda de governantes, olha só. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, perdeu o voto de confiança do parlamento em 16 de dezembro, o que abriu eleições para fevereiro, mês que vem, para um novo governo na Alemanha. O chanceler austríaco Karl Nehammer renunciou em 4 de janeiro por fracasso nas tentativas de formar um governo de centro-esquerda, depois que o FPO, ou o Partido da Liberdade de Direita, na Áustria, ganhou as últimas eleições em setembro, com 29,2% dos votos, bem acima do Partido de Centro ou do Partido de Esquerda. Justin Trudeau anunciou renúncia na última segunda-feira, né, dessa semana aqui, após Trump insinuar o aumento de tarifas contra o Canadá e dando fim a um desastroso período de 11 anos no poder, resultando num Canadá social e financeiramente abalado. E Macron, né, também, Macron não caiu ainda, tá? Mas Macron vive momentos muito difíceis, tá? Tentou melhorar sua posição dissolvendo o parlamento francês há alguns meses, e desde então seu partido perdeu o assento e tem tido dificuldades. Ele trocou nos últimos meses 2 vezes o primeiro-ministro e só consegue se manter pelo regime misto presidencialista / parlamentarista na França, mas tudo indica que vai sofrer muito para chegar até o final do seu mandato presidencial em 2027. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump venceu com uma vantagem não vista há 20 anos no Partido Republicano e concentra a maioria agora tanto na Câmara como no Senado, o que lhe dará forças para implementar grande parte de suas políticas. Desde sua vitória em novembro, os democratas tentam acelerar a aprovação de novas verbas e armamentos para auxílio à Ucrânia, tá? E em dezembro, por exemplo, tá? Biden perdoou 39 condenados por crimes não violentos e outros 1.500 prisioneiros que estavam cumprindo longas penas de prisão. No mesmo mês, concedeu perdão incondicional ao seu filho Hunter. Olha só. No Pentágono, há muita movimentação. Na Síria também. Então, o pessoal espera que quando o Trump chegar, muita coisa vai mudar. Ele deve mexer em muita coisa que não cheira bem, que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos, prometendo uma reviravolta nas coisas como têm sido feitas desde então. Então, muita coisa virá à tona, tá? A partir do dia 20 de janeiro. O caminho aberto pela rede X de Elon Musk e agora trilhado também por Zuckerberg na Meta, ex-Facebook, né, detentora do WhatsApp e do Instagram, promete muitas revelações. E melhor que isso, parece restabelecer novamente uma condição de equidade, de direito de manifestação de diferentes vertentes políticas e sociais.
como deve ser em qualquer país que realmente defende a democracia, é ou não é? O tempo das agências de checagem de fake news parece estar contados, tá? Agências estas que servem ditaduras antidemocráticas parecem estar realmente com seus dias contados, tá? E isso para o bem da humanidade. O Brasil. Gente, o Brasil é um capítulo à parte. Nós fazemos parte dos BRICS, mas perdemos gradualmente importância para os BRICS. O Brasil navega com um pé em cada barco. Ora atende os requisitos do bloco e ora pende para o lado americano democrata. Talvez pela ajuda recebida, né, por esses através da CIA e outras autoridades para defender a democracia em nosso país. E olha, isso não sou eu que está dizendo não, tá? Quem disse isso foi o próprio Biden. O Brasil representa somente 2,1% do PIB do G20. Estados Unidos e China representam 45,1%, quase metade do PIB do G20. Se nós analisarmos a história brasileira, a história do Brasil em décadas, fomos e continuamos a ser fornecedores de commodities, principalmente, não é verdade? E isso é muito bom, tá? Pois é uma das nossas vocações naturais, sem dúvida. Alimentamos boa parte da humanidade, temos minério de ferro e petróleo de primeira qualidade também. Mas penso, isso é muito pouco, tá? A China tem investido muito para desenvolver sua agricultura interna e também vem fechando acordos com países africanos para o mesmo fim. Isso deveria acender uma luz amarela por aqui, tá? E parece que ainda não acendeu, não. Além disso, a produtividade brasileira, a nossa produtividade é muito baixa. Um estudo realizado pelo economista Fernando Veloso, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é intitulado, entre aspas, aí, Produtividade e Crescimento no Brasil, indica que nos últimos 40 anos a taxa média de crescimento de produtividade do trabalhador brasileiro foi apenas de 0,5% ao ano, uma das mais baixas do mundo. Segundo o autor, o nosso baixo índice médio de produtividade se deve ao fator capital humano, né, ligado à baixa escolaridade do trabalhador e também dos gestores. Além disso, também tem impacto a rotatividade elevada, ou seja, muitos trabalhadores forçam a demissão para ter acesso ao FGTS. Tá? Tem ainda no ambiente de negócios hostil ao empreendedor, é outro fator, que enfrenta custo tributário e spread bancários elevados, muitas proteções, né, muita proteção a alguns setores, com subsídios e isenções que desestimulam a concorrência, tá? E também desestimulam o desenvolvimento e a melhoria de produtividade da indústria brasileira. O Brasil, pessoal, na verdade, ficou velho antes de ficar rico. Perdemos nossa janela democrática já em 2018. A questão do envelhecimento da população é comum à maior parte do mundo. Mas a Europa e Reino Unido, por exemplo, ficaram ricos antes de envelhecer. E mesmo assim estão com dificuldades de manter os benefícios do sistema de seguridade social por lá. No BRICS, grande parte dos objetivos do bloco parece ser definido principalmente por China, Rússia e Índia. O Brasil fica um pouco de lado nessa questão, tá? Todos esses três que eu mencionei têm poderio nuclear, exceto a Rússia. Tanto a China como a Índia também têm economias muito mais robustas e com uma massa populacional que ainda permite espaço para crescimento e desenvolvimento. Já a Rússia, como eu disse, exceto a Rússia, porque a Rússia já não tem tanto espaço assim, tanta gente, né? Tanto espaço para poder crescer. Na diplomacia internacional, então, o Brasil tem tropeçado muito nos últimos 2 anos. Tem tomado posição em uma série de ocasiões de forma menos neutra do que de costume, né? Do que a história do Brasil mostra. Neutralidade, aliás, sempre foi uma característica que nos permitiu flexibilidade para fazermos os negócios com as mais diversas orientações e ideologias do mundo. Perdemos essa qualidade nesses últimos 2 anos, tá? De certa forma, nos radicalizamos um pouco, muitas vezes manifestando posições inoportunas. 2 recentes exemplos, tá? Primeiro, o apoio a Kamala Harris por parte do nosso presidente na véspera das eleições americanas, tá? E o outro ponto é consentir com o estado de coisas na Venezuela, tá? Sim, pessoal. Quem cala, consente. O Brasil não se manifestou a respeito da Venezuela, portanto, consentiu. Então, pessoal, pela teoria do pêndulo, toda vez que você puxa a corda demais, seja para um lado ou para o outro, ao soltá-la, ela não tenderá para o equilíbrio, mas sim vai reagir de forma exacerbada para o lado contrário, para o lado oposto. Os últimos 4 anos testemunharam essa forte puxada da corda, do pêndulo para a esquerda. As eleições de Trump soltou a corda que estava esticada. O movimento natural agora é uma exacerbação, um exagero para a direita. Scholz na Alemanha, Kohl na Áustria, Trudeau no Canadá, em breve Starmer no Reino Unido, quem sabe Macron, né? Todos perdem a partir desse momento. A União Europeia, a OTAN, a ONU, a OMS, todos dependem de uma forma ou de outra de financiamento ou de patrocínio americano. Trump ganha. Ao menos tudo indica que a liberdade de expressão ganha também. E o Brasil, bem que podia estar no meio, assistindo o balanço desse pêndulo e tirando proveito de qualquer cenário. Infelizmente não é o caso. Todos vamos pagar por isso, viu? Não só por isso,
mas também pela delicada situação política e econômica doméstica, que vem resultando na redução da confiança dos investidores, tanto locais como estrangeiros, impactando juros e o câmbio. Será um ano difícil se não houver uma mudança de postura do nosso governo um pouco mais para o centro, ou melhor, para o racional. E aqui terminamos a parte de geopolítica. Vamos falar um pouquinho agora dos principais indicadores, como desempenharam dezembro e 2024, e depois nós vamos falar um pouco de como nos posicionar, tá bom? Principais indicadores. Vamos lá, pessoal. Ibovespa em reais. O Ibovespa que a gente negocia aqui, né? Dezembro caiu 4,28%. Acumulado em 2024, o Ibovespa caiu 10,36%. Mas como o dólar subiu, o nosso real desvalorizou, em dólares o Ibovespa caiu 7,45% em dezembro. Sim, o dólar subiu bastante em dezembro, daí impactou aqui. E no ano, pessoal, em dólares o Ibovespa caiu praticamente 30%, 29,55%. Uma aberração, não é verdade? Uma loucura. S&P 500, em dezembro, recuou 2,5%, mas acumulou no ano uma alta de 23,31%. O principal índice de estoques europeus, a Bolsa Europeia, subiu 1,26% em dezembro e acumulou alta de 7,25% em 2024. A China subiu 1,7% em dezembro e subiu 17,09% em 2024, principalmente de outubro em diante, quando anunciou possíveis novos incentivos, né, para a economia chinesa, que vieram somente em parte até agora. Como eu disse, né, o dólar subiu bastante, em dezembro 3,5%, 3,53%, e acumulado no ano 27,45%. O ouro caiu 1,5% em dezembro, mas no ano acumulou alta de 21,41%. O petróleo Brent, que é o petróleo europeu, subiu 2,33% em dezembro, acumula 3,11% de queda no ano. O petróleo WTI, que é o americano, tá? Subiu 5,47% em dezembro e ficou quase no 0 a 0, subiu 0,1% no ano. Bitcoin, em dezembro corrigiu um pouquinho, caiu quase 3%, mas no ano o Bitcoin subiu 121,32%. Aqui, algumas coisas muito importantes, e é onde nós vamos ver como estão a evolução, né, do prêmio, quanto está pagando os títulos americanos de 10 anos e quanto está pagando os nossos títulos brasileiros de 10 anos. Aliás, os títulos brasileiros de 10 anos são usados como referência no mercado internacional para os investidores decidirem investir ou não no Brasil. Então vamos lá. Rendimento dos títulos americanos de 10 anos está pagando ao ano 4,572%, 4,5% ao ano para você investir lá fora numa renda fixa, por exemplo, num TFLO, que é uma renda fixa, a mesma coisa que o nosso Tesouro Selic aqui. Então você terá em dólares lá, com o risco mínimo do país americano, 4,5% de rentabilidade em dólares por ano. No nosso caso, os nossos títulos de 10 anos estão pagando 15,145%. Gente, 15,1%. Não à toa, tá? Nós vemos que a nossa Selic estava em 12,25, deverá subir mais 1% esse mês, mais 1% em março, passando de 14% ainda no primeiro trimestre, e já se fala muito numa Selic perto de 15% ao longo desse ano aqui. Então vamos lá. Vejam que o título americano, os rendimentos que fecharam o ano em 4,5%, em dezembro subiram 9%, bastante, e ao longo de 2024 subiram 18%. Por quê? Porque a cada reunião que existe do Fed, quando eles analisam os indicadores americanos, diminui a possibilidade deles fazerem vários cortes de juros. Portanto, esses juros previstos para os títulos de 10 anos vêm aumentando bastante. No Brasil, só em dezembro, o rendimento dos títulos de 10 anos subiram 12%, e durante o ano de 2024 subiram 46%. Ou seja, nós começamos o ano lá, com os títulos brasileiros de 10 anos pagando 10,5%, 11%, e fechamos o ano pagando 15,1%. O CDI de dezembro foi de 0,93%, e o CDI do ano foi de 10,89%. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,67% em dezembro e caiu 5,9% no ano. O IHFA, que é o índice de hedge fund Ambima, que é um índice que a Ambima divulga, que representa os multimercados macro, né? Ele subiu 0,36% em dezembro e ao longo do ano esse índice subiu 5,76%. Não significa que todos os fundos de multimercado macro subiram isso daqui, não. Significa que, na média, todo esse pacote avaliado pela Ambima para compor esse índice subiu isso. Alguns fundos subiram muito mais e a grande maioria subiram muito menos ou até mesmo ficaram negativos ao longo do ano. Bom, falamos nos indicadores, vamos falar agora um pouco como nós vamos nos posicionar, né, a respeito de tudo que nós estamos vendo até agora aqui, e principalmente o que eu estou fazendo pela primeira vez vou mostrar como compor uma carteira. Vou fazer 2 exemplos, carteira 1 e carteira 2, para vocês entenderem um pouco do raciocínio, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, olha só, isso aqui é uma carteira moderada, é uma média do mix que eu peguei de algumas instituições financeiras, Em parte eu concordo com isso daqui, eu gosto muito de bastante coisa em pós-fixado, principalmente num cenário tão incerto como nós temos hoje, tá? Gosto de inflação? Gosto de pré também? Gosto, mas eu prefiro principalmente o pré e não a inflação nesse momento,
porque a gente consegue bons produtos pré investindo não em títulos públicos, mas em títulos privados. E ao longo dos exemplos que eu vou fazer, principalmente na carteira 2, vocês vão entender por quê. Então, nós temos aqui, então, 45% de pós-fixado, 15% de renda fixa inflação, 12% de renda fixa pré-fixado, 8% de internacional, e aqui você pode ter ações, renda fixa, bonds, uma série de produtos aqui, tá bom? Depois, 8% de multimercado, e eu, particularmente, quando falo em multimercado, estou tendendo para multimercados de crédito privado, tá? Não estou indo muito em multimercados multiativo, aí, de gestão ativa, mas sim em multimercados de crédito privado que concentram ali diversas opções de renda fixa. Esses fundos multimercados têm performado muito melhor do que os demais. Depois aqui 8% de ações e mais 4% de fundos imobiliários. Sendo que ações a gente pode fazer através de picking de ações mesmo, né, de seleção de algumas ações, ou através de fundos. Tá? Os fundos imobiliários necessariamente investindo diretamente em fundos na bolsa. Então olha só, essa ação aqui tem, se eu somar aqui as 3 categorias de renda fixa, é uma carteira que tem mais ou menos 72% de renda fixa, 12% de renda variável, 8% de multimercado, no meu caso, eu prefiro multimercado de crédito privado, e 8% de internacional. O internacional pode ter tudo aí, ações, ETFs, renda fixa, bonds, etc. Então vamos lá, eu fiz um primeiro estudo só para vocês entenderem o conceito. Eu peguei 5 ativos para fazer essa carteira, e cada um deles na mesma proporção. Portanto, 5 ativos, 20% de cada um, vai dar 100%. Então, temos 20% em CDI, 20% em dólar, 20% no índice Ambima de hedge fund, que seriam multimercados, 20% no IFIX, e 20% IFIX, né, fundos imobiliários, e 20% no IBOV, que seria ações. Então, se eu pegar 20% de cada uma dessas categorias, vocês verão que essa carteira, no final das contas, ela está dando uma rentabilidade total em um ano de 5,78%. Não é grande coisa não, né? Se a gente olhar que o CDI foi de 10,84, seria uma carteira que rendeu metade do CDI. Eu não queria ter uma carteira dessa não. E quando a gente olha o impacto de cada categoria na rentabilidade dessa carteira, veja quem puxou para baixo a rentabilidade. O IFIX, que caiu 7,20% no ano, e o Ibovespa, que caiu aí 9%. Tá? Isso aqui são dados que ainda não estavam até o final de dezembro, tá? Acabou fechando com 10%. Mas veja, tanto o IFIX como o Ibovespa puxaram lá para baixo essa carteira, né? A carteira aqui rendeu 5,78%, IFIX e Ibovespa puxando para baixo. Do outro lado, nós temos o dólar. O dólar está compondo essa carteira, tem 20%, e o dólar, veja que ele está, ao passo que os outros dois estão puxando para baixo, o dólar puxou para cima. O dólar rendeu 25,3%, se valorizou 25,3% no ano. O que mais nós temos aí? O índice Ambima de multimercados, né, que é o IHFA, que rendeu 6,67%, um pouquinho só acima da média, né? Portanto, pessoal, você vê que quem beneficiou essa carteira até agora foi o dólar. E, por final, nós temos aqui, de novo, a carteira, né, que rendeu 5,78%, contra um CDI de 10,84%. Portanto, nesse momento eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse nessa carteira só CDB, só LCI, LCA, só instrumentos bancários de renda fixa pós, eu teria ganhado, no mínimo, 10,84%, que é quase o dobro do que rendeu essa carteira. Então, veja como, em determinados momentos, a curto prazo, em situações específicas como a de hoje, se você tivesse tudo no CDI, você teria o melhor resultado de todos. Pode ser CDB, como eu falei, LCI, LCA, ou mesmo fundos pós-fixados também, tá? Fundos de investimento. Agora eu vou fazer uma análise só de renda fixa, para vocês entenderem como a gente faz a escolha dos itens de renda fixa. Então vamos lá. Fechou o CDI no ano de 2024, CDI 10,84%. Se eu colocar aqui como foi a rentabilidade dos títulos públicos pré-fixados, as tais das LTN, que tem marcação mercado todo dia, e que cada vez que o mercado fica mais nervoso e os juros sobem, eles caem, né? Vão na direção oposta, eles caem. Olha só, enquanto o CDI rendeu 10,84%, em um ano, na média, os títulos pré-fixados do Tesouro só renderam 3,2%. Então, ficamos aí 7% abaixo do CDI. Se eu colocar aqui os IMABs, esses IMABs, você tem aí um roxo, que é o IMAB curto, né? Títulos até 5 anos. Um outro que é o geral, que tem todos, que é o verde escuro. E o outro que só tem títulos acima de 5 anos, que é o salmão, que caiu mais lá embaixo. Todos essas curvas de IMAB representam os títulos públicos NTNB, sendo que IMAB 5 são NTNB que vence até 5 anos. O IMAB 5+, todos os títulos que vencem depois de 5 anos, até 2035, 45, 55 e assim por diante. E essa linha intermediária que é o verde escuro, aí tem todos de qualquer vencimento, tá? Então vejam que os títulos públicos federais indexados à inflação, NTNB,
eles renderam muito abaixo, né, do CDI. O melhor que teve foram os títulos de curto prazo, que renderam 6,8%, bem abaixo do CDI. Os títulos mais longos, né, chegaram a cair até 6,3%. Portanto, mais uma prova de que, mesmo em renda fixa pós foi campeã. Os indexados à inflação foram muito mal, como foram, e eu mostrei agora há pouco, os pré-fixados. Agora eu vou ver uma outra maneira de você ganhar com prés, com títulos pré-fixados, sem sofrer a marcação a mercado todo dia dos títulos pré-fixados do Tesouro. Se nós comprarmos, por exemplo, um LCI, uma LCA pré-fixado, e eu coloquei aqui numa taxa de 12,25% ao ano, que é a que estava vigente nos últimos dias, veja que num CDB, por exemplo, eu iria ganhar o CDI, 10,84%. Mas se eu tivesse comprado uma LCI e uma LCA com prazo de vencimento em um ano, e a desvantagem é que eu não posso mexer nesse um ano, eu teria ganho 14,85%. Sem marcação no mercado, gente. Taxa contratada através de uma LCI e uma LCA. Portanto, talvez a melhor maneira de você se alocar em renda fixa, mesmo querendo um pouco de pré-fixado, é através de uma LCI e uma LCA. É uma reta para cima, é um prêmio acima do CDI numa taxa contratada com vencimento de um ano. Comparando essa pré com aquilo que eu tinha mostrado, que são os títulos pré-fixados do governo em vermelho lá embaixo, não tem nem comparação, né, gente? E se eu comparar em 3 anos também, veja que em 3 anos o pré-fixado, uma LCI e uma LCA, se eu tivesse carregado por 3 anos, teria rendido 49,9%, quase 50%, contra 40% do CDI nesses 3 anos, contra 31%, 32% de um título do governo pré-fixado em 3 anos. Se nós vamos comparar agora o CDI com a LCI, com a LCA, com uma boa taxa, né, porém com liquidez de apenas um ano, enquanto um CDB vai me entregar aí os 10,84%, que é 100% do CDI, eu poderia ter contratado uma LCI e uma LCA a 94% do CDI, sem poder mexer por um ano, que ia me render o equivalente a 12,3% ao ano. E se eu tivesse contratado uma LCI e uma LCA com 90% do CDI, ia render só 11,7%, mas é 1% acima do CDI. É 110% do CDI. Ah, mas por que eu investiria então em LCI a 90% e não a de 94%? Porque a de 94% rende mais, mas eu não posso mexer por um ano. Essa que rende 90% do CDI, o que dá 110% do CDI, né, comparado, se você for embutir o imposto, eu posso mexer todo dia. É liquidez diária. Então veja como dá para ganhar dinheiro sem partir lá para os títulos mais nervosos do Tesouro Direto. A mesma coisa em 3 anos. Em 3 anos, essas LCIs, LCAs a 90% ou 94% teriam ganhado quase 110% ou 115% do CDI, sem variabilidade, sem volatilidade. Então, o que eu fiz, pessoal? Essa tal de carteira 2, eu montei uma carteira. Eu montei uma carteira onde eu estou colocando 20% indexado ao CDI. Pode chamar aqui de CDB, tá bom? Pode chamar aqui de CDB ou de Tesouro Selic também, que não tem marcação no mercado. Eu coloquei 10% em ouro, através do ETF Gold 11, que eu posso comprar aqui na Bolsa Brasileira. Eu coloquei 5% em mercado de ações americano. Ah, mas eu não mandei dinheiro para fora, eu comprei aqui. Eu comprei aqui na Bovespa mesmo, com o ETF IVVB11. Olha, tanto esse Gold 11 quanto o IVVB11, eles vão acompanhar o preço do ouro e das ações americanas em dólar, né? Então, o que subir em dólar, ele vai subir, mais a variação cambial. Se o real se desvalorizar, eu vou ganhar dinheiro aqui. Se o real se fortalecer perante o dólar, eu vou perder. Mas eu estou investindo em dólar lá fora, corrigido pelo câmbio aqui, tá bom? Coloquei mais 5% em IBOV, ou seja, escolhi algumas ações brasileiras, ou mesmo comprei o BOVA11, que é o pacote de ações brasileiras. Comprei aqui 5% de IFIX, tá? Seria a escolha de alguns fundos imobiliários com base no índice IFIX. Eu escolheria principalmente fundos imobiliários de papel, tá? Da Quiné, que são muito bons, entregam quase 1% limpo ao ano. Coloquei 20% em uma LCI ou LCA pré-fixada de um ano, pagando 12,25% ao ano. E coloquei 35% numa LCI ou LCA 94%, que eu não posso mexer por um ano. Então, veja só, o que eu tenho aqui que eu posso mexer amanhã se eu precisar? 20% do capital, que está ali no CDI, tá? Que tanto vai ser uma LCI ou LCA 90% ou um CDB. Então, eu tenho 20% do meu capital aqui que eu posso mexer de uma hora para outra. Ações e fundos imobiliários, tanto o ouro, tanto as ações americanas, tanto as ações brasileiras como os fundos imobiliários, eu posso vender hoje e em 2 dias o dinheiro está na conta. Tá? O que eu não posso mexer aqui é o pré-fixado, que é um ano, e a LCI e a LCA 94% também, que é um ano.
Então, nesse mix, você vê 100% aqui, ó, 20% CDI, 10% ouro, 5% ações americanas, 5% ações brasileiras, 5% fundos imobiliários, 20% pré-fixado e mais 35% BLC e LCA. Vai gerar uma carteira nesse mix aqui, que teria rendido essa carteira em um ano 16,5% contra 10,84% do CDI, ou seja, 150% do CDI. Mas o que é que me ajudou a render tudo isso contra o CDI? Vamos lá. O ouro, olha só, o ouro rendeu 65% no ano, né? O que puxou a carteira para cima. A carteira rendeu 16,5%. As ações americanas, o IVVB11, subiram 54% no ano, tá? Que puxou para cima essa média, fazendo com que minha carteira rendesse 16%. O que mais que foi bem, gente? O pré-fixado subiu 14,85% contra um CDI de 10,84%. É claro, não subiu tanto quanto o ouro, como as ações americanas, mas também subiu acima do CDI. Depois nós temos aquela parte da carteira que é aquela LCI e o LCA 94%, que eu não posso mexer por um ano, que rendeu 12,3% contra um CDI de 10,84%, a 110%, 115% do CDI. Também ajudou muito. Portanto, cada um desses produtos, todos eles, aliás, foram melhor que o CDI, todos eles foram melhor que o CDI, alguns 10%, 15% e outros 50%. Mas esse pacotinho fez a minha carteira subir 16,5% no ano. Tá? E aqui vocês veem a influência, então, do IFIX e do Ibovespa, que foi o que faltou eu mostrar, e vejam que essa carteira que rendeu 16% ao ano contra um CDI de 10%, mesmo com os fundos imobiliários tendo caído 7%, e mesmo com o Ibovespa tendo caído 8,5%, eu ainda teria uma rentabilidade de 150% do CDI. E aqui, para resumir, a gente pode ver como se comportou a carteira 1 em termos de retorno versus risco, tá? Porque o que é risco de uma carteira? É a volatilidade, é quanto varia todo dia os ativos que compõem a carteira, tá? Então, olha só, a carteira 1, que é aquela que eu fiz com pesos iguais, com títulos públicos e tudo mais, ela rendeu em um ano 5,78%, e o risco foi de 2,9%, tá? O risco foi 2,9%. Ela é essa linha verde, né, que está logo abaixo aí da simulação, CDI, dólar, IHFA, etc, etc. Essa carteira rendeu 5,78%, lembrando que o CDI foi mais de 10%, com um risco quase de 3%. E a carteira nova, tá? A carteira nova que nós montamos, rendeu 16,4%, não 5, alguma coisa, 16,4% com CDI de 10%, mas com risco de 2,2%. Esse risco é muito menor que o risco de 2,9%, é quase 50% menor. Tudo isso para dizer que, dependendo de como a gente escolhe os ativos e a gente coloca esses ativos em determinada proporção numa carteira, nós podemos ter resultados muito diferentes, tá bom? Portanto, pessoal, tenhamos em mente que no cenário atual, sim, as taxas de juros estão muito altas, tá? Os títulos públicos sofreram muito, tá? Da mesma forma, né, as LCIs e LCAs prés, né, estão pagando taxas bastante altas, sem marcação ao mercado. Por isso eu acho, sim, que é momento de começar a fazer um ajuste, ter um pouco menos de renda fixa pós-fixada, apesar dela ser majoritariamente a maior parte, ainda vai continuar, e ter um pouco mais de pré-fixado, tá? E explorar bastante, para quem tem um ano para carregar, através de LCIs e LCAs, como eu disse, sem marcação ao mercado, tá? Fora isso, multimercado, talvez um pouco mais de crédito privado, predominantemente renda fixa. Ações, sim. Fundos imobiliários também ficaram muito baratos, né? E não podemos deixar de ter alguns seguros. O ouro é um seguro natural, além de estarmos expostos ao dólar. E também colocar uma pitadinha de ações do mercado americano, do S&P, através, não precisa pôr dinheiro lá fora se você não quiser, se bem que eu acho que é interessante, porque lá fora tem muita opção para investir. Mas pode ser aqui mesmo, através, como eu mostrei, do IVVB11, tá? Isso é o centro, é o núcleo da carteira que a gente vai discutir ao longo dos próximos meses, tá? E eventualmente vamos ajustar quando possível e necessário na carteira de cada um de vocês. É claro, vai depender dos seus objetivos, né? E de como a sua carteira está aberta para movimentações. Tem algumas carteiras que estão muito travadas, tá? Com vencimentos longos. Isso vai nortear, principalmente, eu acho, o primeiro semestre desse ano. E é assim que nós temos que caminhar, gente. Eu acho que é um ano decisivo, um primeiro trimestre também decisivo. Eu acho que o governo vai ter que, em algum momento, voltar um pouquinho atrás, botar a mão na cabeça e falar, sim, querendo ou não, eu preciso fazer alguma economia de verdade. Não maquiar a economia e acabar apertando lá nos impostos, não, tá? Mas, né, vou discutir isso em detalhes com cada um de vocês quando nós vamos falar de performance e de eventuais ajustes em carteira, tá bom?
Espero que tenham gostado, um vídeo longo, mas com bastante informação interessante, tá? E nos falamos aí ao longo do mês. Um grande abraço a todos e que venha 2025, que terá muitos desafios, mas desafios que nós vamos transformar em vitórias. Um abraço, pessoal.